Jornal da Manhã. Entrevista. Felício, agora não é mais a fala do prefeito. Mudou a vinheta. É até estranho, né, Clemente? Até estranho. Né? Eu quase coloquei a outra. Mas a outra agora é só do Anderson. Só do Anderson. Isaías Santana e de outros prefeitos do Vale do Paraíba região, né? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Prazer estar aqui, contar um pouquinho das andanças pelo estado de São Paulo. Inclusive pelo Pânico também, né? Também pelo Pânico, foi muito bacana, né? Poder, pra quem não assistiu, tá lá na internet, no YouTube. Né, do programa Pânico, foi bem bacana lá, foi bem dinâmica a entrevista. Tremeu ou não? Não, o pessoal foi bonzinho comigo, o pessoal foi bonzinho, eles gostam de São José, conheciam gente de São José. Mas como disse o Emílio, Felício, é fácil, né, ser gestor de São José dos Campos? Ô, moleza, como é que é filho bonito, todo mundo, né, diz todo mundo quer ser pai. Todo mundo quer ser pai, é isso mesmo, mas essa é a visão que o pessoal tem. Quem que é o filho bonito, São José ou Felício? Não, São José. São José, que ao longo dos anos soube implementar políticas públicas e na nossa gestão a gente também fez nossa parte, né? O que São José hoje não foi construído nos últimos 4, 5 anos, né? Mas foi construído ao longo de muitos anos pelo cidadão de São José e pelas gestões, aquelas que foram boas. Teve umas no meio aí que, né? Uma mais precisamente no meio, né? Mas a gente conseguiu construir, é por isso que São José é tão admirada e por isso que as pessoas, quando recebem o ex-prefeito, né, de São José dos Campos como pré-candidato, recebem com muita atenção, carinho, para entender o que foi feito aqui. Claro que quem vive aqui, né, Clemente? O cidadão de São José é exigente, tem que ser exigente. Mas, comparado com as outras cidades do estado, outras boas e grandes cidades, a gente tem muitos problemas que já foram resolvidos, né? Então, isso impõe um certo respeito e admiração pelos gestores que aqui tiveram, e no meu caso não é diferente, ainda mais que a gente conseguiu ao longo dos últimos 5 anos tornar a cidade mais forte do ponto de vista econômico e também mais tecnológica para prestar melhor serviços. Então tem sido muito interessante, viu, Clemente? Imagino, agora a gente aqui acompanhando você aqui de perto, aqui também de longe, muitas vezes. E quando você fala de São José, não dá mais falar só de São José, né, Felício? Na sua condição agora, tem que ser um negócio mais amplo, falando em estado de São Paulo. Você já tem viajado para algumas cidades na condição de pré-candidato ao governo. O que você tem visto por aí, Felício? É verdade, Clemente. Eu tive recentemente, foi bem interessante para mim, até uma certa experiência que vai ficar aqui pro resto da vida. Eu fui para Salto nesse sábado e acompanhei o último, né, a Páscoa, né, junto com a Aliança da Misericórdia da Igreja Católica. Num local onde eles recebem moradores de rua. Aliás, um tema que tem sido muito discutido, questão da Cracolândia, moradores de rua. Fui muito bem recebido e ali também foi uma experiência muito interessante. Primeiro, é um lugar muito simples e isso foi muito bom para a gente poder acompanhar aquela cerimônia, que é a cerimônia de Páscoa de renascimento. De uma certa forma, isso tem tudo a ver com o que eu tô passando, viu, Clemente? É um renascimento, sair em campanha de novo, né? Pra gente poder levar as nossas ideias junto com o nosso time, nossa equipe. É um renascimento e ali foi uma excelente experiência do ponto de vista religioso, de poder acompanhar a cerimônia e também do ponto de vista político, né? Para discutir junto com o padre responsável pela Aliança da Misericórdia essas questões dos moradores de rua. O que é uma solução, não existe solução simples para essa situação da Cracolândia, mas cada vez mais eu chego à conclusão que a gente só vai conseguir uma solução juntando todos que já fazem trabalhos lá, trabalhos sociais, e aí nós estamos falando da Igreja Católica, igrejas evangélicas. Tem que fazer aquilo que a gente fez aqui. Eu fiz uma analogia com a São José Unida, né? Juntar todas aquelas pessoas, tem muita gente que quer ajudar ali, né, na Cracolândia, que já ajuda, né, mas faz um trabalho sem uma coordenação conjunta. Às vezes tem um pouco de vaidade no meio, a gente tem que acabar com aquilo, juntar tudo, juntar o governo estadual, o governo municipal, federal, as entidades que ali estão, para que a gente consiga construir de fato uma ação efetiva para que a gente possa melhorar a vida daquelas pessoas. Ninguém está lá porque quer, né? Nesse sentido, as pessoas acabam encontrando a única solução estar ali e a gente precisa fazer essa ação conjunta. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Se fosse tão simples, todos já teriam que passar ali, todos já teriam resolvidos. Mas requer uma dedicação e vontade política, e isso eu terei se tiver a oportunidade, obviamente, de governar o estado de São Paulo. Seria uma ação social e não uma ação política, então? Uma ação social, uma ação
política, Também. no sentido de juntar as pessoas, por isso é fazer política, fazer boa política, de juntar todos aqueles, deixar as vaidades de Mas lado. não pegar como gancho para vontade política, e sim para Isso. quem está já Exatamente. exercendo um cargo público. Exatamente. Porque o que a gente tem observado também, ô Felício, é que aumentou muito o número de moradores de rua. Você falou em Cracolândia. Quando se fala em Cracolândia, se remete ao uso de drogas. Não é bem o caso. Tem gente que está na rua e não é usuário de drogas. E aumentou muito o número de pessoas nessas condições. E chega até a assustar moradores que estão transitando pelas ruas de avenidas. Porque eles ficam em semáforos, eles avançam, eles abordam o motorista, abordam famílias, e isso cria uma certa insegurança para o morador daquela cidade, para o munícipe. Como é que você analisa isso? A minoria é dependente químico, a maioria, desculpa, Sim. dependente químico, sim, Clemente. A maioria deles tem alguma dependência no álcool, drogas, né? Mas existe, óbvio, como você criar esses laços de segurança com eles do ponto de vista deles confiarem, de confiança, né? Para que eles possam seguir seus caminhos com essa atuação que tantas entidades já fazem. Eu estou convicto disso. Ao longo da pré-campanha nós vamos conversar mais com outras entidades que já fazem esse trabalho para poder levar uma proposta efetiva. Uma coisa eu posso te dizer, vai existir a vontade política, mas é a vontade política que eu falo da política de gestão pública. Não essa vontade política que chega ano eleitoral, a turma vai filmar lá, vai lá. Tem gente que contrata até morador de rua fake para fazer vídeo, né, Clemente? Então não é Usam essa... todos os artifícios, né, não é pra poder dessa que eu estou buscar. falando, não. Entendi. Eu estou falando da vontade política de implementar de fato políticas públicas. Ou seja, você não mente, né? Não. Tem Foi que mentir, possível né? fazer, né? E Até não existe hoje não solução tem mais mágica. espaço para isso, né, meu Felício? E o candidato que chegar lá e falar assim, não, vou uma semana eu resolvo. Olha, só para você ver, só vou dar o último exemplo para a gente mudar de tema. O último exemplo é o seguinte, houve uma ação do governo do estado que foram entrevistar a prefeitura, não estava nem sabendo na Cracolândia. Como é que pode o governo do estado fazer uma ação, removeu as pessoas, levou... A prefeitura sequer estava sabendo que aquilo ia acontecer. É isso que não pode acontecer. Como é que você avalia aí o indulto que o presidente Jair Bolsonaro deu para o Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 8 anos de prisão, em regime fechado, e também a perda dos direitos políticos? Tema polêmico, né? As discussões ontem, que isso está dentro da atribuição democrática, entre aspas, mas acho que é um sinal de desafio, né? Não deixa de ser aos outros poderes. Se vocês condenam aqui, eu solto ali, né? Então acho que foi uma atitude de fato para o seu público, né? Para o público do Bolsonaro nas eleições que ele quer garantir, né? Eu lembro lá atrás quando ele fez aquela carta recuando lá naquele 7 de setembro, o público ficou tão revoltado. Acho que ele deu um sinal para o público dele, mas acho que de fato me espantou bastante o André Mendonça, né? Sim. Positivamente, Sim. né? Que tomou uma decisão a favor ou contra a Mas violência. foi criticado pelos bolsonaristas, né? Contra a violência, Sim. né? A favor de que ele fosse condenado de fato. E isso chamou a atenção, já que todo mundo esperava que ele pudesse apenas seguir o seu chefe que havia o nomeado, então o Bolsonaro, e não, ele teve coerência jurídica e, segundo ele, dos próprios valores que ele defende, né? Então eu acho que foi um certo desafio dentro da regra, dentro das leis democráticas, portanto também nada pode ser dito, mas acho que é um exemplo ruim. E a sentença, o que você achou da sentença? Não está havendo também um certo exagero? Como é que você avalia esse tipo de coisa? Clemente, eu não sei avaliar É um exatamente. assunto polêmico, mas você, como pré-candidato ao governo do Estado, um assunto que você vai fugir à regra, né? É interessante, mas é um deputado com uma postura daquilo que a gente não concorda para a política. Se Sim. isso é ilegal ou não é ilegal, eu não tenho nem detalhes sobre isso. Detalhes sobre isso. Eu não sei juridicamente o artigo X, o artigo Y, mas do ponto de vista prático, do político, eu acho que é um péssimo exemplo de política. Essa política da violência, da imposição, da invasão. Não só do ponto de vista, porque a figura dele já é um cara forte, né? E tudo bem, né? Saudável, mas ao mesmo tempo impõe uma certa violência na política. Acho que esse não é o caminho. Giovana? Eu ia falar prefeito. Automático. Felício. Você tem falado de temas nas suas entrevistas e um deles é a segurança. E a gente tem acompanhado, por exemplo, que a cidade de São Paulo tem sofrido com assaltos, roubos de carros. Então, a gente tem visto isso. E é também um ponto muito delicado no estado de São Paulo.
Queria saber de você com relação à segurança. Por exemplo, a gente tem aqui cidade inteligente, câmeras, né? Essa semana, inclusive, nós falamos, ontem, né? Nós falamos aqui de um assalto que houve, um roubo de carro em São José e a pessoa foi presa em Jacareí, foi seguido pela Guarda Municipal. O que você pensa sobre isso Pela Guarda, pro governo? Militar, também pelo helicóptero. Da Águia da Polícia Militar. A gente viu a importância da Câmara da cidade ter essa varrição de equipamentos de câmeras, equipamentos inteligentes. Ao longo de toda a perseguição, a gente viu, enquanto estava nas ruas da cidade, como facilitou o trabalho das forças. A tecnologia é uma ferramenta. Por si só não adianta nada. Quem de fato pratica a segurança são os homens e mulheres das forças de segurança. Polícia Militar, Guarda Civil ali. Polícia Civil. Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Polícia Científica, que também tem a sua missão, cumpre sua parte. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia deve ajudar, o Estado deve ser o indutor. Esse estímulo às forças de segurança estarem integradas. Ninguém discutiu ali se aquilo era uma missão da Guarda Civil Municipal, se era da Polícia Militar. Enquanto um estava podendo ajudar o outro, né, as coisas estavam acontecendo. Eu acho que é isso que tem que acontecer de fato em todo o estado. Eu acho que São José, nesse aspecto, evoluiu muito. Nós estamos, veja bem, Giovana, na região mais violenta do estado de São Paulo. E a gente tem uma ilha que é São José dos Campos, né? Onde a gente tem o menor número de homicídios, latrocínios, reduzimos em quase 70% os roubos de veículo. Então é possível fazer. Como disse o Emílio, aqui não seria tão simples assim. A gente está dentro da região mais violenta do estado de São Paulo. Mas nós tivemos ações para fazer com que São José fosse uma ilha de segurança dentro de uma região insegura, pelos seus próprios indicadores. Então é possível fazer, a gente sabe como fazer, e eu quero sim implantar em todo o estado. O estado deveria, primeiro nas médias cidades, deveria implementar essas tecnologias. O estado não faz isso. Ele não tem uma câmera numa cidade aí. Se tem, começou muito recentemente. Eu lembro que a Genvale tinha um projeto que já foi inaugurado umas 5 vezes. Provavelmente esse ano vai inaugurar de novo o projeto de câmeras nas saídas das cidades do Vale. Mas inaugura o projeto, não a câmera. Mas as cidades devem ter um sistema de segurança integrado. Parte pode ser do município, parte pode ser do estado. Hoje a integração é muito simples de fazer, muito fácil. A gente viu aqui, Clemente, a inauguração, eu fui do estado, do CCO, né? Como é que é o CCO? Do Copom, sim, da Polícia Militar, né? Centro de Mas operações, ali, se você olhar a tecnologia até hoje embarcada ali, a do nosso CSI é muito superior. Na verdade, ele replica o que a gente tem. A gente tem hoje a conexão com o sistema Detecta, que é do Estado, e o sistema Cortex, que é do governo federal. Alguém procurado lá no Amapá, passa aqui, a gente vai saber e vai disparar o alarme, como já aconteceu algumas vezes. Ou seja, aqui é referência mesmo. Então é possível, é claro, com a valorização das forças de segurança. Segunda questão que me perguntaram, já vou aproveitar e emendar. Essa semana a Folha de São Paulo, o Estadão, me perguntou sobre as câmeras corporais. E eu já dei a minha opinião. Câmeras corporais são... Acabei de falar de tecnologia, como é que eu vou dizer? A maioria dos candidatos agora estavam para jogar fora as câmeras corporais, né? Todos eles. Na verdade, só o candidato Haddad que disse que permanecerá com as câmeras corporais. Eu vou aqui deixar clara a minha posição, conversei com as forças de segurança e as câmeras corporais nas patrulhas de rotina são importantes para garantir a segurança dos próprios policiais e do cidadão comum. E ajuda a integrar essas imagens também no futuro, se necessário, com as câmeras da cidade, etc. Já nas operações especiais e nos batalhões especiais, eu defendo protocolos especiais de utilização. Aí o pessoal pergunta, mas o que é esse protocolo especial? Vão ser definido pelas próprias forças de segurança. Segurança pública é a gente trabalhar para a sociedade. A gente tem que juntar letalidade, que é agora todo mundo está falando, que são os mortos das forças de segurança, o número de pessoas que eles matam em ação policial, com criminalidade. Você não pode cair a letalidade, subir criminalidade e nem vice-versa. Agora, a tecnologia é assim, você implanta, depois você pode fazer adequações. Então, eu defendo que as câmeras de segurança nas patrulhas de rotina permaneçam e para as forças especiais e operações especiais tenham protocolos desenhados
pelos próprios especialistas das nossas forças de segurança. Fica parecendo que que os homens e mulheres das forças de segurança saem às ruas somente com o objetivo de cometer violência contra as pessoas comuns. Não é verdade, a gente sabe disso. Aqui São José é uma prova viva disso. Então a gente tem que adequar a tecnologia. Então é isso que eu defendo, sou o único que defendo isso dos candidatos. Os outros defendem que tem que arrancar, tirar tudo, e um que tem que permanecer tudo como está. Então essa é a minha postura também em relação às câmeras. E a integração das forças de segurança, tecnologia, para que a gente possa melhorar os indicadores do estado de São Paulo. É possível fazer, sim. O nosso celular aqui, nosso WhatsApp é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, para perguntas ao pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSD, que hoje é o nosso entrevistado. Presença do pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Felício Ramute, do PSD. Felício, antes para fechar esse assunto anterior aqui, rapidinho, eu vou emendar 3 perguntas aqui. Claro. Por exemplo, câmeras corporais. Como você falou, na minha cabeça veio aquela câmera que focaliza o cidadão infrator ou não, e não é. É a câmera que vem no peito do policial para poder filmar a ação dele. Outra coisa, você disse aí que a região do Vale do Paraíba, de acordo com informações do governo do estado, é uma das mais violentas do estado. Eu discordo. Acho que tem 2 cidades no Vale do Paraíba, e você sabe quais são, com certeza, são as mais violentas, e o Vale todo acaba pagando o preço por essa violência. E em terceiro também, por exemplo, você xingaria os policiais militares num discurso? De jeito nenhum, né? Forma alguma. Você sabe que houve isso. Não, lá atrás, né? Lá atrás houve isso, e isso trouxe uma certa revolta aos policiais da reserva, que eram policiais de reserva, que foram lá manifestar sobre os seus direitos na polícia militar, e houve esse problema. Essas minhas são as 3 perguntas. Fechei esse assunto. Não faria isso, assim como eu tenho candidato que diz que as forças de segurança têm acordo com o PCC aqui em São Paulo, os homens e mulheres das forças de segurança. Eu discordo completamente disso também. Com relação às cidades violentas, você concorda comigo? Concordo, claro. Isso quando você encara só homicídio, né? Sim. Aí você tem toda a razão. Cruzeiro, por exemplo, né? Cruzeiro e Lorena, são cidades piores, né? Então, a gente, é verdade, elas acabam puxando esses indicadores para cima, e é possível melhorar isso atuando. Agora vou aproveitar, só esse gancho pra gente encerrar a segurança. Aqui em São José, não. Aqui no Vale, nós temos um batalhão. Em 4 anos, 5 comandantes diferentes. Né? Dificulta, né? Muita coisa, né? Isso dificulta, né? Muita troca, a gente sabe como é. O cara começa a conhecer alguma coisa de alguma da região, trocou. Então aí não dá também. E são trocas políticas, né? Diga-se de passagem, né? Tudo indica que sim. Eu não saberia afirmar, mas tudo indica que sim, né? E a segurança mesmo, que é a função mais importante que o batalhão tem que cuidar, acaba sofrendo, né? E essa questão de trocar o comando não é nada bom, porque cada um tem seu estilo, né? E isso atrapalha. Então, além da gente ter os problemas, e eu concordo com você em relação a Cruzeiro e Lorena, o que seria ainda mais fácil de tomar pontuais, uma né? atitude para descer. Melhorar isso, né? É verdade. Giovana, vamos lá falar sobre Queria saúde. falar sobre saúde, exato, Claro. que é outro ponto Saúde delicado. e PV, prefeito. PVA, o PV dela. PV não. PV não é o partido. Agora não é mais com ele, né? Agora é com o Deixa bem Anderson. claro que é ponto PV é de aquela tampa que verificação. fica na rua, não é o partido não que o Clemente está falando. Deixar bem claro. Porque é outro ponto delicado. Eu acho que segurança e saúde são 2 pontos que sempre estão na pauta, né? E como é que o senhor vê hoje essa questão, né? O senhor que esteve na prefeitura e lidando com o governo do estado, e muita coisa que hoje na cidade a gente faz depende do governo do estado. O que o senhor mudaria? Quais são os pontos mais complicados hoje? Olha, primeiro vamos falar, eu conheço bem, né? Porque é um assunto que eu sempre acompanhei de perto na cidade. Diretorias regionais de saúde do estado, né? Que são quem cuida das regiões sucateadas. Né? Elas não tomam mais nenhuma decisão, fica tudo dentro lá do Palácio dos Bandeirantes, na mão de 1 ou 2 pessoas que não conhecem nada das regiões. Então, valorizar as diretorias regionais, equipá-las melhores, Big Data, informação, dados, para que eles possam auxiliar os prefeitos na tomada de decisão. Se eleito for, mudaria isso? Sem dúvida nenhuma, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos na saúde do estado de São Paulo uma grande infraestrutura. Eu lembro lá em 2016, quando fui candidato, todo mundo perguntava: você vai construir uma UBS nova? Você vai fazer uma UPA nova? Eu falei: não, você prefere que a gente melhore a eficiência do que já tem, ou saia construindo para inaugurar? A fita é a coisa mais linda, né? Pro político, vai lá, corta a fita, faz aquela festa, mas aí não adianta, porque então eu vou dar um exemplo: os hospitais regionais, o nosso Hospital Regional de São José, o Hospital Regional de Quaraguá, estão ociosos.
ociosos. Poderiam fazer muito mais do que fazem, com contratos, obviamente, que cobrissem mais ações ligadas à saúde. Então a gente tem ociosidade, santas casas, né, que precisam de mais apoio financeiro, mas com transparência. Né? Precisa exigir um sistema de controle adequado para encaminhar esses recursos e os recursos serem utilizados para quem mais precisa de fato. E o gerenciamento. Então, os planos de incentivo às santas casas, usar as infraestruturas. Tem gente, Giovana, que sai para fazer uma hemodiálise, anda 300 quilômetros para fazer uma hemodiálise, chega lá pior do que começou. E por fim, mais um. Então, esses são alguns pontos que eu disse. Usando a infraestrutura que já existe, melhorar a eficiência da gestão da saúde. Isso a gente fez aqui, sabe como fazer, dá para fazer no estado. E também tem um tema que às vezes os prefeitos que levam a culpa, que são as farmácias de alto custo. Aqui em São José nós temos uma, nossa equipe da prefeitura entrega o medicamento, mas a burocracia da exigência Prefeito, no ano de 2022, um processo para uma medicação de alto custo, para você retirar, ainda é feito em papel. E ainda, se possível, vão te pedir via carbonada ainda daqui a pouco. É lamentável, é feito em papel. Não é só o processo, a logística é feita em papel, é uma vergonha. Simplesmente esqueceram, porque não é falta de dinheiro. A saúde pública tem dinheiro, você precisa ter eficiência. Dá para melhorar muito com os recursos que já existem, com a infraestrutura que já existe. Processo de papel, aí muitas vezes, sei lá, uma pessoa que faz um transplante precisa tomar medicamento o resto da vida. Todo mês ela tem que ir lá, daqui a pouco vence o processo dela, tem que fazer tudo de novo, né? Sendo que ela não vai se curar do dia para a noite ou deixar de ter que tomar aquele tipo de medicamento, entre outros medicamentos. Além das faltas que às vezes acontecem, faltas por deficiência de logística, porque falta um mês, passa 2 meses, depois chega o medicamento, inclusive retroativo, que já também não adianta. Então, desperdiça dinheiro e até hoje eu não entendo porque os medicamentos de alto custo, quando eu estou falando de medicamento de alto custo, Clemente, custa caríssimo. É uma obrigação do Estado fornecer. Tem medicamento que custa 10, 15, 20, 100 mil reais por mês. Então eles poderiam ser entregues nas casas das pessoas. Por que não? Inclusive para checar se há fraude. É mais fácil, em vez de fazer toda essa burocracia, você fazer essa entrega com uma checagem. Lembra? A gente no início da gestão entregou fraldas geriátricas na casa das pessoas. 30% era desperdício de recursos públicos. Conseguimos identificar na hora que a gente foi entregar. Era gente que já tinha morrido, gente que, né? Então a gente tem que punir os maus, mas não aumentando a burocracia para quem necessita desse tipo de atendimento da rede pública. Felício, você fala aí de São José dos Campos. Não posso esquecer que no estado de São Paulo são 645 municípios. Sim. Tem condição de atender a todos, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Prefeito, não, imagina prefeito, você, a logística hoje, né? Você aprender com essas grandes redes de e-commerce, eles vão ir na casa de todas as pessoas. Por que não entregar um remédio? Vai gerar empregos também, né? Por que não entregar um remédio de 15 mil reais na porta das pessoas? A entrega vai custar 50 reais. E daí? Quanto isso significa para o valor desse remédio? E essa burocracia que a gente tem nas farmácias de alto custo. Eu não entendo porque até hoje isso não foi realizado. Um grande centro de distribuição, num único lugar, com outros centros menores no estado, é uma questão de logística. E tem iniciativa privada para fazer. Você não vai querer que o Estado fique fazendo essa coisa, né, de entregar. Isso não é o papel do Estado. O papel do Estado é de comprar e ter uma inteligência para distribuição. Além disso, o CROSS, que é o sistema que, quando você tem um problema e precisa ser alocado num hospital do Estado, é o sistema que controla isso. A regulação. Ele precisa ter também mais inteligência e informação para tomar as atitudes certas, para atender melhor o cidadão. De volta aqui com o nosso pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Felício, tem 2 perguntas de ouvintes aqui. Vamos pegar aqui as perguntas que vieram aqui, que são mais ou menos o mesmo assunto, tá? Com o ambiente tão polarizado, pergunta do Adalberto de Jacareí. Qual a estratégia para conseguir votos de quem está em dúvida do candidato do PT e no candidato do presidente? A pergunta do Adalberto. E tem outra pergunta aqui, que é do Geraldo, que diz o seguinte, é quase igual também, né? Se o eleitorado dele, do seu caso, né, é próximo ao eleitorado do PSDB, a divisão de votos não pode dar a vitória ao PT, por exemplo? Olha, 2 perguntas que são mais ou menos iguais, né? Primeiro, deixar uma coisa claro, né? O cenário federal é diferente do cenário estadual. Hoje, na qualquer pesquisa espontânea é aquela que você não dá nome. Você fala assim, quem você votaria para governador? 70%, Clemente, não sabem quem vai votar. 20% dizem que vão votar branco e nulo. Sim. E ali os 10% estão divididos entre os candidatos. Eu tenho candidato com 5%, com 3%, com 1%.
né? Então, ainda não se cristalizou os votos em relação à eleição para governo do estado, diferente de governo federal, que aí sim as pessoas já falam Bolsonaro, Lula, né? Então a eleição do governo do estado nunca esteve tão aberta e continua aberta. E continuando a explicação, no primeiro turno a gente tem que votar naquilo que a gente tem convicção. Eu falo que o primeiro turno é escolha, o segundo turno é opção. Acho que não existe nenhuma possibilidade, e o eleitor pode ficar tranquilo, da eleição do estado de São Paulo terminar no primeiro turno. Então, faça a sua escolha o candidato pelas propostas, né? Para que você, eventualmente, no segundo turno, depois pode aglutinar aquele que tem mais a ver com aquilo que você pensa, né? Eu, por exemplo, fui claro na minha última entrevista, falando sobre as nossas experiências com o PT. Né? Fui muito claro, muita gente não conhecia essa minha opinião, eu já falei lá em 2016, aproveito para repetir, né? Para mim, o PT é uma máquina de corrupção e poder, é uma franquia de corrupção e poder. A gente viu aqui em São José, quando eles assumem uma prefeitura, projetos vêm de fora, os funcionários vêm de fora e os fornecedores vêm de fora, eles vêm aqui sugar. O prefeito é uma engrenagem de uma máquina de corrupção e poder. E isso a gente não pode deixar acontecer, seja no estado, enfim. Não é, na minha opinião, não é a melhor opção, né? Por isso que acho que a atitude do Alckmin foi incoerente, né? Porque ele defendeu isso em algum momento da sua vida e depois isso não aconteceu. E tem muita gente que acha que associar a política é isso, a ser amigo de dia, ser inimigo de noite, ou ao contrário. Eu não faço política assim. Eu tenho uma coerência e não é porque vai me dar mais chance, porque eu vou pegar mais voto do lado de lá, do lado de cá. Isso pouco me interessa. Eu vou ser coerente até o fim e se não me levar a ser eleito, será muito bom porque eu vou poder ajudar o Estado. Agora, se não me levar, em primeiro lugar, são meus valores, né? E a minha coerência. Para fechar com você aqui, sabe que as pesquisas demonstram que hoje está, em primeiro lugar, o Haddad, em segundo vem o Márcio França, em terceiro o Rodrigo Garcia e em quarto lugar é você. Você ainda não é muito conhecido no estado de São Paulo. Isso vai mudar, Feliz, na sua opinião? Olha, eu me surpreendi até, né, já de sair com 3%, 4%, dependendo do cenário. Sim. Para nós foi uma surpresa positiva. Saiu com 0,8%, né? Aí foi menos na espontânea. Exatamente, menos de 1%, né? Aí foi na espontânea ainda. Então, pra gente, foi uma surpresa positiva, só que existe um trabalho a ser feito de pré-campanha e nós vamos fazer esse trabalho para levar o nome, difundir. Eu tenho agendas, essa semana, por exemplo, estarei na região de Ribeirão Preto, né? Em Franca, vou mandar um abraço lá pro pessoal que nós estamos chegando por lá, vamos falar nas rádios, vamos cumprir todo o processo para conhecer não só as regiões da cidade, do estado, como as necessidades, mas poder ter a oportunidade de conversar com as pessoas, fazer boa política é isso e difundir o nosso nome. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender que o nosso jeito de fazer política é diferente e nós não temos padrinho. Nós não somos o candidato do PT, não somos o candidato do Bolsonaro e não somos o candidato do Dória, né? Então, de fato, o Estado de São Paulo tem uma boa opção para poder sair dessas, não é nem polarização, aí são 3 desses apoios de gente que a gente já conhece e já existe. É nisso que eu acredito e o nosso time de candidatos a deputado estadual e deputado federal. Felício, muito obrigado por visitar mais uma vez, sucesso, vocês estamos sempre às ordens. Eu que agradeço, um bom dia a todos aqui de São José dos Campos, de toda a região, sempre bom estar com vocês, já estava com saudades.